assunto de hoje é adenomiose. Você já ouviu falar sobre isso? Eu confesso que não. E quem vai trazer as informações sobre esse assunto para nós é a nossa ginecologista, a doutora Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Nome diferente para mim, para você com certeza não. Adenomiose, o que é? A adenomiose é mais comum do que a gente imagina, tá? Então é super comum a gente ver isso no consultório e super comum isso aparecer no laudo dos exames, por exemplo, de um ultrassom. Mas o que é adenomiose? Tem muita gente que confunde adenomiose com endometriose. São coisas diferentes. Então hoje a gente vai falar sobre adenomiose. O que é adenomiose? Por motivos que a medicina não sabe explicar, a gente ainda não sabe por quê. É como se todo o sangramento que deveria sair do útero, ele não sai. Então, por algum motivo, focos desse sangramento ficam paradinhos nas camadinhas de dentro do nosso útero. Nosso útero tem várias camadas dentro, então como se fosse uma esponjinha. E aí pode ser que fique sangramento parado ali. O que acontece quando esse sangramento fica parado? Muitas mulheres são assintomáticas, não tem sintoma, então a adenomiose muitas vezes é um achado dos nossos exames. O que é um achado? Eu pedi um ultrassom para essa minha paciente por algum motivo e apareceu a bendita da adenomiose ali. Mas tem mulheres que têm sintoma. E quais são os sintomas? Tem mulheres que têm muita cólica menstrual. Tem mulheres que têm sangramento aumentado, tem mulheres que têm sensação de inchaço, porque esse útero, quando tem esse sangramento parado, ele enche um pouquinho de tamanho. Então, às vezes, até no exame aparece útero aumentado de tamanho. Então, isso pode causar uma sensação de inchaço também. Então, quando a gente descarta todas as outras causas de sangramento aumentado, de cólica, de inchaço, a gente pode associar que a causa é adenomiose. Tá? Como que a gente trata isso? A gente trata, então, a mulher que tem sintoma, né? A mulher que é assintomática, a gente pode acompanhar essa mulher. Então, essa mulher que tem sintoma, a gente pode usar, às vezes, um anti-inflamatório. Se a mulher quiser e se ela não tiver contraindicação, a gente pode fazer uso dos hormônios, como uma pílula anticoncepcional, um DIU hormonal. E nas mulheres que nada resolve, que ela não se sente bem, que ela é muito sintomática e ela tem o desejo de cirurgia, são o caso das mulheres, às vezes, que são submetidas à esterectomia, que é a retirada de útero, como tratamento de adenomiose. Mas veja bem, Mário, que é muito importante a gente falar, a retirada do útero, ela não é o tratamento para adenomiose. Então, não é porque você fez um diagnóstico de adenomiose que tu tem que sair por aí retirando teu útero. Não, 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 não. Né? Então, existe uma série de coisinhas para a gente avaliar a adenomiose. Só que esse nome assusta, né? E uma coisa muito cultural é que nós temos na sociedade é que toda mulher que faz um diagnóstico de mioma, de adenomiose, ela, meu Deus, é como se ela quase recebesse aí um rótulo de que eu preciso retirar o útero ou isso pode se transformar em algo pior no futuro. Não, a adenomiose não se transforma em nada pior no futuro. Não está associada ao câncer, isso nunca vai desenvolver um câncer, por exemplo. Então, para a gente se tranquilizar, se você é uma dessas pessoas que recebeu um diagnóstico desse, não, vamos se tranquilizar, vem para a consulta, a gente vai ver o que é preciso, o que a gente precisa fazer. Mas pode tranquilizar que tá tudo bem. Dani, e para eu entender, também pode ser que seja dúvida de alguém que está nos acompanhando, existem níveis, por exemplo, uma mulher que tem muitos focos, uma mulher que tem menos focos, e daí isso também estar relacionado às vezes com sintomas, daí aquela mulher que tem muitos focos sente mais alguma coisa, como que funciona essa ligação? Não tem essa associação, tá, Mari? A dor, de uma forma geral, por exemplo, a cólica, ela depende muito é toda uma complexidade da pessoa que tem uma adenomiose. Então, às vezes, você pega uma pessoa com muitos focos ou com muita adenomiose de muitos anos, essa mulher não tem nada de sintoma. E tu pega uma outra pessoa que, nossa, apareceu eventualmente uma adenomiose, ela tem muitos sintomas. A dor é muito difícil em toda a medicina, não só da ginecologia, tá? A dor, ela é muito difícil até hoje da gente
escalonar ela, porque depende muito da pessoa. Cólica menstrual é a mesma coisa, a adenomiose é a mesma coisa, a própria endometriose, que é muito famosa hoje. Às vezes a gente faz um exame e a mulher tem muitos focos de endometriose e é uma mulher que não tem sintoma. E às vezes tu recebe outra paciente no consultório, ela tem um foco pequenininho, mas essa mulher, ela é completamente sintomática, porque isso é muito particular de cada pessoa, e isso não só na ginecologia, isso em toda a medicina. Entendi. Nossa, adorei entender um pouco mais sobre esse assunto, conhecer esse assunto, nem foi entender um pouco mais, porque na verdade eu nunca tinha ouvido falar, e eu acho isso muito interessante da gente poder levar informações de qualidade, a gente trazer esses temas, as mulheres, os homens estarem bem informados, né, Dani? E é o nosso papel, você como médica, eu como jornalista, de levar essas informações e as pessoas também terem dúvidas para quando irem no consultório, perguntarem. Ah, eu ouvi falar sobre tal assunto. Você pode me explicar, doutora? Não é verdade, Dani? Com certeza. Isso é muito importante, né? Muitas vezes no consultório a gente chega, eu também, né, como paciente, a gente chega tão ansiosa. Meu Deus, eu quero saber sobre, e às vezes não sabe nem o que perguntar. Ou às vezes tem pouco conhecimento mesmo. Então, tranquilizar o coração quando ir numa consulta, levar os exames que você tem, e escute com atenção. Muitas vezes os 5 minutos, 10 minutos de uma informação importante que você recebeu com calmaria, que é o que a gente está fazendo aqui, muitas vezes deixa a gente muito mais tranquila como paciente também. Principalmente sobre aquele ponto que você falou a respeito de não vai virar um câncer. E é bem aquilo que você falou, mioma, câncer, vou morrer. Qualquer coisa, endometriose, vou morrer. Então a gente sempre leva para o pior. Então quando a gente tem informação de não, é esse diagnóstico e ele não está relacionado, ligado com outro diagnóstico, né? Exatamente. Obrigada por trazer essas informações para nós e até a próxima. Até a próxima. O assunto de hoje é toxina botulínica. Quem vai nos fazer refletir, entender e trazer informações sobre esse assunto é a doutora Deise Castanho. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, quais são os benefícios? O que a gente pode falar para quem está nos acompanhando sobre a toxina botulínica? Para que ela serve? Conta tudo para nós. Sim, o famoso Botox, né? É verdade. Que a mulherada procura o Botox. O Botox, né? Ele nada mais é do que uma marca comercial, né? Da toxina botulínica tipo A, que é a que a gente usa para promover a paralisia e o relaxamento temporário muscular, né? Mas e aí? A mulherada sempre vai atrás do Botox por conta das rugas. O Botox, ele é um tratamento anti-rugas, depois dela instalada já não é mais ele, mas também ele é um fortíssimo aliado para a prevenção no envelhecimento. Também temos essa grande indicação, né? E também por mais que o assunto Botox, toxina, hoje em dia já foi mais banalizado, o Botox ele não é tudo igual. As suas marcas não são todas iguais. Visto isso, suas aplicações também não são todas iguais, né? Temos alguns produtos que eles possuem um halo de ação maior, outros produtos com halo de ação menor, outros produtos que a gente consegue fazer eles com mais frequência. Então, automaticamente, visto essas diferenças, suas aplicações também são diferentes, né? Então, aquela paciente que fala, eu fui lá numa clínica lá e eu comprei 15 unidades. O profissional que vende 15 unidades está fazendo você rasgar dinheiro, né? Porque a toxina, especificamente somente visando a ruga, não é um tratamento. E a toxina é um tratamento, né? Então, quando a gente pensa nesse tratamento, é um tratamento preventivo? Exatamente. Aí que está a grande questão, que ainda é também bastante polêmico, sobre o Botox preventivo. Só que, na grande realidade, o uso da toxina é justamente para a gente conseguir a prevenção da ruga. Não é para depois que a ruga está ali, eu vou fazer Botox. Ali agora, ali já acabou,
Ali não é mais. Só que quando a gente fala em botox preventivo, as pessoas têm na cabeça 15 anos que eu vou começar a aplicar. É aquilo que vem na cabeça, né? E qual que é a idade correta de começar? Como a gente tem jovens pacientes de 30 anos com pouca atividade muscular, mas também eu recebo jovens pacientes de 20 anos com muita atividade muscular. Então, é a partir do momento que, ao se expressar, a paciente começar a notar linhas mais profundas, é ali o começo. Não é depois que formou a ruga. Então, na verdade, não é uma idade que vai indicar, e sim o que você está vendo no rosto, as suas queixas que você vai levar para o profissional e o profissional vai te indicar o tratamento correto para aquela necessidade que você está vivendo naquela fase. Exatamente, porque o corpo humano não é uma matemática exata, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e, visto isso, cada diagnóstico tem que ser formado individualmente, né? Então, a gente faz muito uso da toxina para terço superior de face, para as ruguinhas da testa, para os pezinhos de galinha, para a carinha do brabo. Mas ela também tem uma grandiosíssima aplicação em terço inferior de face. E hoje em dia está muito na moda aquele termo, toxina Nefertiti, né? Por que Nefertiti? Porque no tempo antigo tinha uma deusa do Egito, maravilhosa, e ela tinha a mandíbula bem marcada, e aquilo era muito bonito. Então, por isso que ela foi homenageada com esse termo, né? Toxina Nefertiti. E o que é isso, doutora? Então, nós possuímos um músculo chamado platisma, que ele vem aqui da borda da mandíbula, às vezes até um pouco mais acima. Eu que fiz bastante cursos em cadáveres, já vi algumas variações de quase vindo até o arco zigomático, esse músculo, que ele é um músculo depressor da face. Então, qual que é a finalidade? Né? É fazer essa aplicação na junção pescoço e face para promover o relaxamento. Então, o que a gravidade faz com a gente? Desce, né? O que esse músculo faz? Desce, puxa. Então, a gente promove o relaxamento desse terço inferior da face para amenizar esse impacto. E também tem outros músculos do terço inferior. O músculo do mento, que é do queixinho, que a gente também faz aplicação, que também é um músculo que deprime. Tem pessoas que, ao engolir, fazem uma boquinha triste. Também é um músculo depressor que a gente também faz aplicação nessa região. Essas aplicações nessas regiões, nesses músculos, é uma técnica grandiosamente bem-vinda para o processo de prevenção do envelhecimento. Então, nós temos as aplicações terço superior, prevenção de rugas, terço inferior para o processo do envelhecimento, amenizar esses impactos, né? Envelhecer é inevitável, mas a gente pode muito bem percorrer esse caminho de uma forma mais leve. Verdade, mais feliz. Mais feliz. Porque a gente sabe que quando a gente cuida do nosso rosto, quando a gente se olha no espelho e gosta daquilo que a gente vê, o dia fica diferente, a vida daquela pessoa fica diferente. Então, se hoje nós temos a ciência a nosso favor, nos trazendo diversas substâncias, procedimentos que nos ajudam a envelhecer feliz com o que vemos no espelho, por que não aproveitar? Com certeza. Ainda mais foi o que eu disse, né? Não comprar unidade, porque a toxina, ela é uma aliada por completo. Aí você tira uma ruga da testa e deixa isso aqui deprimindo. Então, tu está fazendo literalmente é um cabo de guerra, né? Então, a gente tem que... É muito importante procurar um bom profissional para saber dar um exato diagnóstico e dentro desse diagnóstico ver as reais necessidades, né? A gente vê tantas pessoas, tantos casos graves, porque o preço estava bom, estava diferente. Eu acho que a gente tem que desconfiar quando aquele valor foge do mercado, porque a gente sabe que existe um valor, existem os cursos que esses profissionais capacitados fizeram. Então, se a gente paga aquele valor, é porque realmente é o preço que tem que ser pago. E quando está diferente, desconfia, né, doutora? Com certeza. Com
certeza. Que por trás de muita técnica tem muito estudo. Verdade. Adorei. Obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigada eu. Até a próxima. Vou conversar sobre uma doença muito recorrente nas nossas crianças, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Estou falando sobre a hérnia. E hoje a nossa cirurgia pediátrica, a doutora Ana Laura, está aqui conosco. Bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite. Doutora, quais são os tipos de hérnias nas nossas criancinhas aí? O que a gente precisa saber sobre esse assunto? As principais hérnias nas crianças são a hérnia inguinal, que é aquela na virilha, a hérnia umbilical, que é a hérnia no umbigo, e a hérnia epigástrica, que ocorre também na barriga, no abdômen, mas normalmente um pouco mais acima ali do umbigo. E como que a gente identifica cada uma delas? Qual a gravidade de cada uma? Quais os procedimentos que a gente tem que fazer quando a gente identifica uma delas, né? A hérnia inguinal, né, ela se manifesta como um abaulamento na região ali da virilha. Então a família vai perceber que, principalmente quando a criança chora ou faz algum esforço, vai ter aquele inchaço ali naquela região, né? A hérnia do umbigo também, é um umbiguinho que está mais saltado nos bebês principalmente. A hérnia epigástrica também a família vai perceber esse abaulamento, esse inchaço, né? Normalmente bem na linha média do abdômen, um pouco mais acima ali na cicatriz do umbigo. Quando a gente faz o diagnóstico da hérnia inguinal e da hérnia epigástrica, elas são cirúrgicas, né? Precisa ser resolvido com cirurgia. Elas não vão se resolver sozinhas. Não tem nenhum tratamento, nada. Diagnóstico fechado, cirurgia. Cirurgia, exatamente. A hérnia do umbigo, ela é um pouquinho diferente. Ela ocorre porque a cicatriz umbilical, né, ali na parede da barriga, onde ficava o cordão umbilical, ele não se fecha depois que o cordão umbilical cai. Mas ele ainda pode se fechar sozinho, né, espontaneamente, normalmente até os 2, 3 aninhos de idade no máximo, estourando, né? Então a gente pode observar a criança até os 2 aninhos, né, e aguardar o fechamento espontâneo. Se ela não se fecha espontaneamente, ou se ela está aumentando de tamanho, ou então se é uma hérnia muito importante, que forma um abalamento muito grande, aí sim a gente pode indicar a correção um pouquinho antes. E elas têm perigo se passa do tempo, e existe um tempo que a gente precisa atuar, que a gente precisa intervir? Como que funciona essa parte? A hérnia inguinal e a hérnia epigástrica, uma vez que a gente faz o diagnóstico, já está indicada a cirurgia. A hérnia inguinal, ela é uma comunicação da região intraabdominal, né, com a região da virilha e com a região ali do saco escrotal. Normalmente é mais comum nos meninos. Uma vez que tu faz o diagnóstico, ela é cirúrgica, a gente precisa fazer a cirurgia, porque essa comunicação não vai se fechar espontaneamente. E existe o risco de passar o intestino por ali, o intestino ficar trancado para fora, que é o que a gente chama de encarcerar, né? Que é quando a hérnia encarcera, o intestino fica trancado e aí precisa de uma cirurgia de urgência. A hérnia epigástrica tem o mesmo motivo, ela é uma falha ali na parede, na musculatura da barriga, que também pode acontecer a mesma coisa, de trancar um pedacinho do intestino ali para fora, e ela não vai se resolver espontaneamente. Por isso também é necessária a cirurgia. E uma vez que tu fez o diagnóstico, a cirurgia já está indicada. Então, quanto mais precoce for a cirurgia, melhor. Só a hérnia do umbigo, né, a hérnia umbilical, que a gente pode aguardar até os 2 anos, porque normalmente ela não tem essas complicações. É difícil a hérnia umbilical encarcerar. Por isso que a gente pode aguardar o fechamento espontâneo dela. Ah, entendi. E quando a gente pensa na cirurgia, é uma cirurgia complicada, a gente sabe que toda cirurgia envolve anestesia, então assim, existem riscos, mas é uma cirurgia que demora muito tempo. Como é que é o pós-operatório dessas cirurgias? O que as mamães e os papais precisam saber que vão passar por essa cirurgia, né? Quais são os cuidados no pós-operatório? A cirurgia, ela costuma ser bem tranquila, né? Em torno de 30 a 40 minutos, né, para cada tipo de hérnia. Isso, claro, se não forem cirurgias com a hérnia encarcerada, né? Aí sim, é uma cirurgia mais trabalhosa, mais demorada, com risco, inclusive, né? Porque quando a hérnia está encarcerada e a gente faz a cirurgia com ela encarcerada, o intestino está ali. Então, existe o risco de lesão de intestino, ou do intestino já estar com alguma perfuração quando a gente faz a cirurgia, né? Então, tirando os casos em que a hérnia já está encarcerada, a cirurgia costuma ser bem tranquila e a recuperação também, né? Normalmente, os pais voltam no consultório dizendo, olha, usei medicação para dor um dia e depois disso a criança já estava pulando, brincando, querendo sair correndo, né?
Claro, a gente sempre orienta que, principalmente nos primeiros 30 dias de pós-operatório, o ideal é que a criança evite atividades físicas, né? Então, evite correr, pular, jogar bola, andar de bicicleta, né? Para que dê tempo do corpo cicatrizar os pontos que a gente deu, né? E não ocorra recidiva, o retorno daquela hérnia. Mas a gente sabe que principalmente crianças pequenas, né, abaixo de 2 anos, principalmente, isso é um pouquinho difícil. Mas a recuperação costuma ser bem tranquila. E geralmente é nessa faixa etária, de 1 ano a 2 anos, que acontecem essas cirurgias. Exatamente. Normalmente as hérnias inguinal e epigástrica, a gente faz o diagnóstico mais precoce, né? Logo ali nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, só a hernia do umbigo que a gente costuma fazer o diagnóstico. Na verdade, a gente já faz o diagnóstico precoce, mas a gente costuma esperar até os 2 anos antes de indicar a correção cirúrgica. E olha como é importante esse acompanhamento com o pediatra e não deixar nada passar, porque é algo que poderia ser tranquilo, 40 minutos, a medicação foi 1 dia, pode piorar, acontecer coisas graves, para a gente não ter esse acompanhamento, não ter ou ficar com medo, ou achar que vamos mais para frente. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter informação, e qualquer dúvida que a gente tenha relacionada às crianças, ir num profissional capacitado, fazer uma avaliação de verdade, não é com a vizinha, minha vizinha foi assim, o filho dela foi assim, deu certo, colocou a moeda no umbigo, enfim, como várias coisas que a gente vê, né, doutora? Exatamente. E assim, a moeda no umbigo também não adianta, não é indicado, né? Se for para a hérnia se fechar, ela vai se fechar sozinha com ou sem a moeda. E se for para ela não se fechar, a moeda também não vai fazer nenhuma diferença. Que interessante esse assunto, porque a gente tem aí a medicina, os estudos, os médicos mostrando no dia a dia o que eles veem, então a gente precisa realmente confiar em quem estudou e quem sabe. Antigamente era antigamente, hoje é hoje, então a gente tem que, por isso que eu digo que nós estamos aqui, para trazer essas informações para quem está nos acompanhando, para realmente a gente se sentir segura. Doutora, quando a gente pensa aí no pós-operatório, que a gente falou sobre as hérnias, os pontos, a gente precisa voltar com essa criança para tirar os pontos, é absorvido pelo organismo, o organismo expele, como que funciona essa parte? A gente sempre dá pontos com os fios que o próprio corpo absorve. Então, não precisa tirar ponto depois da cirurgia de hérnia. A criança vai voltar para uma consulta, né, para a gente verificar como é que essa criança ficou, como que está a cicatrização dela, se não houve retorno da hérnia, recidiva da hérnia, né, mas ela não vai precisar tirar os pontos. Sensacional, adorei. Obrigada por trazer essas informações tão preciosas para nós, para as mamães que nos acompanham. E se você vai passar por uma cirurgia dessas, ou se você está em dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a doutora Ana Laura, eu tenho certeza que ela vai te ajudar com todas as informações e acalmar o teu coração, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Você já deve ter ouvido falar em puericultura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto mais aprofundado com a nossa pediatra, falar sobre a importância das consultas de rotina durante esse primeiro ano da criança, porque às vezes a gente fica pensando, o bebê não está doente, não precisa levar no médico, mas não é bem assim, né, doutora? Exatamente. Então, bem-vinda novamente. Obrigada. Queria entender um pouquinho como que é dividido esse ano de consulta, de quanto em quanto tempo é indicado o bebê ir até o pediatra e qual a importância de cada consulta. A gente sabe que existem fases, tanto que se fala nos trimestres, então coisas que precisam ser acompanhadas e não só pesar e medir, né? Exatamente, o pediatra é muito mais do que pesar e medir, né? A gente divide esse primeiro ano da criança principalmente em consultas mensais. Recém-nascido a gente acaba vendo, às vezes, vendo uma semana, vendo a outra. Recém-nascido a gente vê mais seguido, mas, por exemplo, a partir de 1 mês, consultas mensais. Dependendo do caso, uma criança um pouquinho mais velha, lá para já uns 7, 8 meses, a gente consegue, às vezes, dar uma espaçada na consulta, mas depende muito de cada caso. Mas geralmente a gente vê, são consultas mensais até 1 ano de idade, aí a partir de 1 ano a gente dá uma espaçada a cada 3 meses, nos 2 anos a cada 4, a partir dos 3 a cada 6 meses e consultas anuais a partir dos 5 anos de idade. Perfeito. E quando a gente pensa nesse primeiro ano de idade,
Fala um pouquinho para nós sobre esses encontros. No primeiro mesinho, o que vai acontecer, o que né, vocês avaliam, conta um pouquinho para nós, depois na consulta de 6 meses, para a gente entender o que acontece durante cada época, né, cada fase, e a importância da mãe levar, da mãe, do pai, do responsável, levar e não perder essas consultas porque a criança não está com nenhuma doença. Exato. Os 2 primeiros anos da criança são os mais cruciais da vida dela. Os 6 primeiros meses, então, nem se fala. Tá? Tem muito fator externo que acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança e que pode corresponder ali, ter sequências para o resto da vida dela. Então a gente não só pesa e mede, lógico que a gente precisa fazer isso é fundamental, mas o pediatra avalia sono, avalia desenvolvimento, avalia a questão do hábito intestinal, vê se não tem alguma alteração na ausculta, vê sobre as vacinas, se estão todas em dia, se estão atrasadas, se a criança está tomando alguma vitamina. E a criança tem a questão dos marcos de desenvolvimento. A cada mês, essa criança precisa atingir determinados marcos de desenvolvimento. Por exemplo, eu preciso que uma criança, a partir dos 4 meses, ela comece já a querer se colocar de lado. Com 5 meses, que vire de barriga para baixo. Se uma criança que não faz um acompanhamento adequado, chega nos 6 meses, a criança nem se vira para o lado, essa criança tem um atraso no desenvolvimento. Poxa, por que ela tem um atraso no desenvolvimento? Será que é só falta de estímulo? Será que tem algum problema aí no meio? Então, o pediatra detecta essas alterações precocemente para que tenha algo alterado, para que haja uma intervenção precoce e que isso não traga sequelas para o resto da vida. Então é muito mais, é todo o desenvolvimento da criança. O pediatra não vê só o peso, o pediatra vê a criança. Né? Quando a gente pensa no peso, a gente sempre fala das curvas ali, né? Fala um pouquinho para nós sobre essas curvas. Exato. Primeira coisa é nunca comparar o seu filho com outra criança, né? Tem crianças que são menores, tem crianças que são maiores, porque genética fala muito nessa parte, né? E não assim, sim, as curvas elas são importantes, eu preciso que as curvas sejam ascendentes. Mas, por exemplo, teve um mês que a criança não ganha tanto peso, mas a curva foi ascendente, a criança se desenvolveu, ok, vamos observar, a gente vê a criança e não o peso da criança, a estatura da criança, eu preciso ver o conjunto inteiro, né? Então, às vezes, tu vê uma criança assim, mas meu filho é muito pequeno, o filho da fulana é maior, tá mais gordinho, mas teu filho se desenvolve, a curva do teu filho é ascendente, tá tudo certo? Tudo normal, não dá para ficar comparando criança com a outra, né? E daí a gente fica nessa comparação e isso faz muito mal, porque tá tudo certo com a criança e a gente está se preocupando, e às vezes não. Fê, quando a gente pensa lá na consulta dos 6 meses, o que acontece nessa idade? Isso. Na consulta dos 6 meses, a princípio a gente conversa sobre a introdução alimentar. Porém, eu preciso que a criança tenha todos os marcos de desenvolvimento, que a gente já conversou, a questão da parte motora. Se essa criança não teve um acompanhamento adequado, chegou ali nos 6 meses, está atrasado o desenvolvimento, eu não vou liberar essa introdução alimentar para a criança. Então, a consulta dos 6 meses ela é bem importante para a introdução alimentar. E a partir dos 6 meses pode ali desregular muito o sono, muito o intestino. Então seria uma nova fase na vida da criança, por isso também um acompanhamento mensal para ver coisinhas que também vão acontecendo. A partir dos 6 meses é gigantesco o desenvolvimento da criança. Cada uma semana ela vai aprendendo coisas novas, então o pediatra precisa acompanhar de perto realmente para ver se está tudo certo com esse desenvolvimento, né? É muito importante. E, por exemplo, a criança fez uma consulta, vamos pegar aí dos 6 meses, e aí ela ficou doentinha. Nesse meio tempo, a mãe pode fazer uma nova consulta para ver aquela situação em especial. Sem dúvida, com certeza. Sim, o pediatra vai tanto para mais, a gente espera mais que sejam consultas que a criança esteja bem, que se corra tudo bem, mas na grande maioria das vezes a criança sempre está com alguma queixa associada, né? Mas ver tanto para o bem quanto para a doença, o pediatra sempre está ali. Eu acho bem importante a gente falar sobre esse assunto, porque existem muitas pessoas que pensam
que o pediatra é para uma emergência, quando tem febre, quando está com alguma alergia, quando está reclamando de dor. Mas, na verdade, o papel do pediatra de acompanhar para prevenção também é fundamental, né? Exato, o pediatra é mais prevenção do que tratamento de doenças agudas, né? Porque uma criança que se desenvolve bem, que come bem, que está com o calendário vacinal em dia, essa criança não vai ficar doente, mas tem a tendência de não ser tão graves os casos, né? A questão ali também do acompanhamento em relação a cada criança tem o seu tempo. Não é bem assim, né? Meu filho falou com tal idade, ele demorou para falar e começou a falar, que bom, né? Mas cada criança tem seu tempo, vírgula, desde que atinja determinado marco de desenvolvimento até determinada idade. Por exemplo, eu espero que uma criança esteja caminhando com 1 ano e 4 meses. Uma criança com 1 ano e 6 que não caminha, essa criança está atrasada. Por que será, né? Então não é bem assim, cada criança tem o seu tempo, né? Fê, adorei. Obrigada. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até. Vamos falar sobre a saúde da mulher com a nossa médica de família, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Estamos no mês de março, mês aí voltado para mulher, né? Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então, a gente escolheu esse tema, que eu acho bem importante, para falar sobre a saúde da mulher. Então, assim, o médico de família, o que ele vê na saúde da mulher? Quais são, assim, os exames, o que é analisado na consulta da mulher? Então, quando a gente faz a consulta da mulher, primeiro a gente lembra que ela é um ser humano, né? Que na maioria dos lugares a gente fica focado colo do útero, mama. Então, na consulta da mulher, a gente vai conhecer a mulher integralmente, o que ela faz, quem ela é, né? O que ela tem de histórico de saúde no geral, né? Se tem diabetes, se tem pressão alta, como é que foram os partos dela, se ela já foi mãe, se ela não é mãe. Tudo né? isso é importante para tem montar que analisar, né? E claro que daí a gente acaba caindo nesses exames de rastreio para a população feminina, né? Que a gente tem indicação porque são exames que ajudam a detectar precocemente alterações como câncer e fazer o tratamento mais precoce possível, né? Que a gente vê através dos estudos que tem evidência da gente fazer esses rastreios. Que daí é da mama e do colo do útero, né? Então, o da mama, a partir dos 50 anos pelo Ministério da Saúde, toda mulher deveria fazer mamografia pelo menos a cada 2 anos, né? Se estiver normal, 2 anos a gente pode fazer, não precisa ser aquela coisa todo ano tá fazendo, né? Pela Sociedade de Ginecologia, a partir dos 40 anos, né? Que daí já pode começar a fazer. Claro que se não tiver nenhum histórico na família, a gente espera essa idade. Se tiver histórico na família, a gente começa a controlar 10 anos antes, né? E também atentar na questão da mama, né? Se vai notar algum nódulozinho, alguma retração de tecido, alguma secreção saindo pelo mamilo, que, por exemplo, não é o leite, né? Na gestante a gente espera, né? Na puérpera a gente espera que saia o leite, mas fora isso a gente não espera que fique saindo secreção. Então, consulta para ver o que é, né? Aí o preventivo, a partir dos 25 anos a gente tem a recomendação também de fazer, tendo 2 normais, a cada 3 anos a gente pode fazer. Não é aquela coisa que precisa estar todo ano ali, mas atentar, né? Não vai passar 10 anos aí sem fazer um exame. Porque às vezes acontece isso, né? Exato. Fiz o preventivo e daí passa 5, 6 anos, tem que fazer o preventivo. Porque eu digo assim, ó, as pessoas procuram o médico quando elas sentem dor. Isso. E quando a gente não tem dor, a gente vai deixando. Só que a grande sacada de tudo isso da medicina e da prevenção é a gente pegar qualquer coisa bem no comecinho. E a gente só consegue diagnosticar algo no comecinho se a gente faz todos os exames de rastreio para prevenir. Exato. Não é? Bem isso. E daí quando a gente fala em prevenção, a gente tem essa prevenção pela detecção precoce de lesões e também tem a prevenção primária, que a gente chama, que é aquela prevenção para nem surgir essas primeiras lesões, né? Que no caso da mama, né, a gente deveria o quê? Cai de novo naquela mesma questão. Ter uma dieta saudável, ter uma alimentação... alimentação já é. Atividade física. Atividade física regular, né? Não fumar, porque o tabagismo é um fator de risco para câncer de mama. Também moderar na bebida alcoólica, né? De preferência não tomar, mas tomar regradinho, né?
A questão também de ter o histórico na família, então a pessoa tem que ter um cuidado maior, né? Se teve bebê, procurar amamentar se for possível, porque isso protege do câncer de mama também, né? Questão hormonal, né, também tá sempre acompanhada do médico, não tomar o anticoncepcional que a amiguinha tá tomando, né, que a vizinha tá tomando. Sempre procurar atendimento, porque tem que se avaliar todos esses riscos, né? E pro colo do útero, né, o câncer, o grande causador é o HPV, né? E hoje a gente tem uma vacina para isso, né? Imagina, a gente tem uma vacina que previne câncer. Nossa, né? Que avanço. Exato, né? Então, a gente pode começar com essa prevenção já na infância, né? Vacinando nossos filhos, né? 9, 14 anos, tanto menino quanto menina, já leva para vacinar, né? E essa vacina, ela é feita várias vezes, ela deve ser feita com 9 anos, e se ela não fez com 9 anos, pode fazer depois? Como é que funciona? Pode fazer, né? Dependendo da vacinação, são de 2 a 3 doses, né? Da vacina que é feita, né? 2 ou 3 doses. A faixa ideal é dos 9 a 14 anos e antes de começar a ter relação, né? Mas a pessoa já teve relação, pode fazer ainda, né? A recomendação é até 45 anos, porque depois dos 45 anos não tem muito estudo aí que possa usar a vacina, né? Mas até os 45 estaria prevenindo ainda. Ah, olha só, então mulheres que não fizeram, até porque é uma vacina nova. Sim. Né? Então até 45 anos ainda é ok de fazer, é indicado fazer. É indicado fazer. Claro que não vai ser aquela proteção de ter feito porque a mulher já antes pode de ter ser tido exposta ao contato, HPV, né? Mas ainda existe uma proteção a mais quem faz, mesmo depois, né? Que interessante. Então, quando a gente pensa aí na saúde da mulher, o médico de família, ele trabalha toda essa parte da prevenção. Câncer de mama, câncer do colo do útero, todo esse trabalho voltado para a mulher, o médico de família pode atender. Pode fazer também. Inclusive, coleta de preventivo a gente faz, né? Encaminhamento ali para fazer os exames da mama também. Doutora, adorei. Obrigada pelas informações, obrigada por cuidar das mulheres com tanto carinho. A gente sabe que você tem muitas pacientes mulheres. Sim. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouquinho mais sobre a vacina, se você não fez o seu preventivo esse ano, se o seu exame de mama também está atrasado, agora você já sabe que você pode procurar uma médica de família para colocar tudo isso em dia, né, doutora? Com certeza. Obrigada, até a próxima. Até mais. Agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que as mamães têm muita dúvida relacionada à saúde bucal das nossas crianças. A dúvida é: quando deve acontecer a primeira consulta odontológica do bebê? Quem vai nos responder, tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é a doutora Bárbara, nossa odontopediatra. Bem-vinda ao programa Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui e poder falar sobre esse tema tão importante para a gente manter as crianças livres de qualquer problema e com um crescimento saudável. Então me conta, quando que é indicado levar a criança pela primeira vez no dentista? Mari, hoje a gente tem o conhecimento de que a partir do rompimento do primeiro dentinho do bebê, é interessante de que a gente faça as consultas de orientação, que é a primeira consulta odontológica desse pequeno serzinho que está por aí. Por quê? Existem várias crianças que com 10, 11 meses já tem cárie. Já recebi no consultório alguns bebezinhos com cárie. Então, os pais estarem bem orientados para saber como cuidar, por que cuidar, o que eles precisam estar atentos, é muito importante para que esse bebezinho não venha a ter nenhum problema de saúde bucal. Quando a gente pensa nessa primeira consulta, mas ele tem só um dentinho, mas logo já começa a vir outros dentinhos e aí vem, parece que numa rapidez, e daí vai quando? Vai levar quando? Quando já tiver com cárie? Então, assim, nessa primeira consulta, o que acontece? Quais são as informações que são passadas? Qual vai ser o diferencial da criança que vai ir no odontopediatra pequenininho ali no primeiro dentinho, da criança que vai levar 1 ano, talvez mais tempo? Mari, então, existem várias informações que a gente acaba passando numa primeira consulta para que os pais saibam o que
se atentar nesses cuidados? A primeira coisa são todos os utensílios a se utilizar. Por exemplo, não se usa aquela dedeira que todo mundo imagina que se escove o dentinho do bebê. Não se deve utilizar. Então, a gente sempre orienta direitinho o que tem que utilizar, qual é o tipo de pasta, a quantidade de pasta, em que momentos fazer a escovação, por que fazer a escovação, o que eles precisam observar no dentinho do bebê, que precise ligar um alerta para que a gente faça uma consulta e aquilo ali não evolua para algum buraco, alguma cárie, né? Também é bem interessante nessa primeira consulta a gente se atentar ao crescimento dessa criança, se usa ou se não usa chupeta, para não ter nenhuma disfunção depois em relação à fonação, em relação à estética, em relação à respiração, né? Então são várias informações. Geralmente essa primeira consulta ela leva em torno de 45 minutos, 1 hora, porque é um caminhão de informação que a gente nem imagina que tenha tanta coisa a se saber sobre os cuidados e o crescimento desse bebê. E essa consulta que vai fazer toda a diferença, porque quando a gente pensa aí na quantidade de creme dental, a gente sabe que tem aquela dúvida muito frequente, com ou sem flúor, Exatamente. Quantas vezes usar. Outra coisa que as mães têm muita dúvida, se usa pomada anestésica quando o bebê começa a romper ali a gengiva. Então tudo isso já dá para fazer aquela listinha e tirar as dúvidas todas nessa consulta, né? Exatamente, uso ou não de suplemento, né, que também interfere em várias situações, até as mamadas ou alguma má formação dos dentinhos, né, são várias coisas que a gente observa. Na realidade, até em algumas situações, Mariana, hoje a gente já atende esses bebês ainda antes, porque hoje a gente sabe que um frênulo alterado, né, da língua impede uma boa amamentação. Então, às vezes, até recém-nascido, saído da maternidade, a gente faz o atendimento para focar nessa questão do frênulo, né? Então, muitas vezes, nem espera o rompimento do primeiro dentinho para estar presente numa primeira consulta odontológica. É verdade. E daí, depois dessa primeira consulta, as mães tiraram todas as dúvidas, perguntaram bastante, ficaram 45 minutos, 1 hora lá com a doutora. Quando é a próxima? Quando que você indica que a mãe volte para uma segunda consulta? De quanto em quanto tempo essa criança precisa ir no odontopediatra para seguir verificando se está tudo certo com a escovação, com o nascimento dos dentinhos e por aí vai? Perfeito, Mari. Isso, na verdade, é uma resposta bem particular, porque depende. Depende de hábitos dessa família, depende se a criança tem algum histórico de ter algum dente fragilizado ou não, depende se a criança utiliza ou não chupeta. Cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar, eu não gosto de generalizar. Óbvio que aquela máxima de que a cada 6 meses é interessante de fazer uma consulta, ela também é válida, né? Mas existem inúmeras situações que a gente precisa fazer um acompanhamento em menos tempo, se a criança for uma criança extremamente suscetível a ter alguma coisa, ou se foi alguma criança que já teve alguma coisa, né? Ou pode até espaçar um pouco mais caso seja uma rotina extremamente adequada, dente sem alteração de esmalte, né? Então cada caso é um caso, mas na dúvida a gente parte da máxima de a cada 6 meses. Doutora Bárbara, então me fala, se tu pudesse dar uma única dica para os pais nessa consulta, o que é fundamental, assim, o que seria essa dica? Ai, que difícil, né? Porque são várias coisas bem importantes, mas eu acho que eles precisam se atentar muito bem à coloração dos dentes da criança. Uma dica bem importante que eu dou nessa primeira consulta é que a cárie, ela começa como uma mancha esbranquiçada. Todo mundo acha que o pretinho no dente que é a cárie, ponto preto. Mas ela começa esbranquiçada. Então, se observar alguma coisa nesse sentido no dentinho da criança, corre para a consulta para a gente observar se é isso ou se não é nada, que a gente pode ficar tranquilo. Olha só que interessante, porque muitas pessoas realmente, como você falou, esperam aquele pontinho preto, então é bom a gente ficar alerta que não é o pontinho preto que vem, é uma manchinha esbranquiçada. Por isso, a importância de ir com frequência no odontopediatra, e até os adultos também devemos frequentar um dentista, porque a gente sabe, né, tudo que é descoberto no começo, quando a gente vai tratar, o resultado também é mais rápido. Com certeza. E lidando com crianças, né, Mari, a gente consegue fazer algum tratamento que não seja tão invasivo. E a gente sabe que ir ao consultório odontológico não é algo
extremamente confortável quando tem necessidade de anestesia e tudo mais. Envolve dor, né? Exatamente. Então a gente precisa prezar não só pela prevenção, mas por um crescimento sem medo, sem ansiedade para essa entidade que é a odontologia, sabe? Eu acho importante a gente falar também que quanto mais cedo a criança vai no dentista e ela já cria esse vínculo, não tem traumas, e a criança não vai se tornar um adulto com pânico, porque a gente vê muitos adultos, nossa, aquele barulhinho de dentista, eu tenho um pavor de dentista, porque daí já envolveu dor, já envolveu uma pessoa que não foi com frequência no dentista. Então, a gente deixar esse legado para as nossas crianças, de que sim, a gente vai a cada 6 meses, quando necessário a gente vai antes, a gente começa desde cedo, a gente evita, Exatamente. tem a prevenção. Exatamente. Daí a gente não vai ter adultos com problemas bucais, né? E nem com medo, né? É verdade. E nem com medo. Eu adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tantas informações. Eu que agradeço, Mari. E se você ficou com alguma dúvida, se tem algum assunto aí que a gente não abordou e que você quer saber, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Bárbara lá e chama ela, conversa já direto com ela, já agenda a consulta, coloca a consulta em dia aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do trabalho dela. Muito obrigada e até a próxima. Até, que agradeço. Hoje nós vamos contar a história de uma empresa, de uma escola de natação que eu amo de paixão, a história da Tutubarão. Eu vivo toda sexta-feira a energia de lá e sou suspeita para falar. E trouxe aqui a Eli, que vai nos contar com mais propriedade sobre a Tutubarão, como que ela surgiu e também, obviamente, vamos falar sobre os benefícios da natação para as nossas crianças e também adolescentes, adultos e idosos. Eli, bem-vindo ao nosso programa, coisa boa ter você aqui comigo. Nossa, muito bom, prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história, né, para o pessoal que está aí nos assistindo. Então, quero saber como que começou. Quando que começou a Tutubarão? Como é que surgiu esse nome? Quem que inventou a Tutubarão? Conta tudo para nós. Dona Naida, minha mãe, né, eu digo que é uma mulher à frente do tempo dela, foi professora de natação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, numa das primeiras escolas de natação, lá na década de 70, né? E meu pai de Garopaba, se conheceram no Rio Grande do Sul e vieram para São José, especificamente. Meu pai foi caminhoneiro, minha mãe professora de educação física na rede pública, e lá pelas tantas meu pai vende o caminhão e chega em casa, comprei uma piscina. Essa piscina, ela é colocada atrás da nossa casa, na mesma rua onde é a Tutubarão hoje, uma piscina menor. E de lá começa essa construção. Então a Tutubarão completa 36 anos, né? 1988, é toda essa historinha. Meu pai vai buscar conhecimento, informação, então, né, deixa de ser caminhoneiro e vai ser empresário, professor de natação e vira o tio Hélio da Tutubarão. Hoje a gente tem aí a terceira geração, né, voltando, os netos dos nossos alunos hoje fazem natação com a gente, então tem toda uma relação aí com o tio Hélio. Minha mãe continua, né, dando aula, depois se afasta um pouquinho, se apaixona pelo triatlon. E hoje eu junto com a minha irmã, né, assumimos o negócio da família com esse mesmo DNA, é uma empresa familiar, uma escola de natação. O nome vem de um desenho animado, o pessoal mais novo talvez não vá lembrar, mas tem um desenho animado que chamava Tutubarão. Era um tubarão amigo da criançada, e de lá veio o nome. Na mesma época que surge a Tutubarão, as escolas de natação da região tinham nomes parecidos. Na época tinha Peixinho Azul, surge a Tutubarão, tinha Baleia Azul, então esses eram os nomes das escolas de natação lá, né, há 36 anos atrás. Pensamos várias vezes, né, em trocar, reformular, mas a gente tem toda essa história. E a gente fica muito feliz quando os nossos alunos de bastante tempo retornam. Essa semana, inclusive, recebi alunos que começaram comigo com 5, 6 anos e hoje tem mais de 30 anos, né? E que tem ali um espaço
que foi positivo, que foi legal, que faz sentido e hoje, buscando aí saúde e qualidade de vida, retornam para Tutubarão. Que legal. E assim, eu queria entender um pouquinho sobre a natação e sobre os benefícios da natação para as crianças. E quando a gente pensa nas crianças, quando uma criança já pode entrar na natação? Com que idade é indicada a criança começar esse processo aí de se acostumando com a água? E como é que são esses primeiros anos na natação com os pequenos? Conta para nós. Então, água é a nossa vida, né? E sou muito feliz de dizer que a natação é uma das poucas modalidades esportivas ou até atividades que a gente pode fazer desde bebezinho e que não tem aí, né, uma data final. A gente tem o grande exemplo de Maria Lenk. Maria Lenk foi a primeira brasileira a participar de uns Jogos Olímpicos e ela morreu aos 90 e tantos anos praticando natação. Então, a natação ela pode ser inserida desde os bebês. Hoje no Brasil a gente segue a Sociedade Brasileira de Pediatria, que libera a atividade, a natação para bebês a partir dos 6 meses. Porque ali o bebê já teve, né, as principais vacinas, já está com o seu sistema, principalmente imunológico, um pouquinho mais fortalecido. A gente hoje acompanha um movimento de alguns grupos que já têm trabalhado a natação para bebês com recém-nascidos, né? Lógico, ambiente precisa estar propício, adaptado, um profissional precisa ser especializado e saber o que está fazendo, mas então a gente desde a mais tenra idade, desde, né, dos bebezinhos, eles podem ser inseridos. E logicamente que nesse primeiro momento, ninguém vai ensinar o bebê a nadar, né? O objetivo não é esse, mas de proporcionar uma estimulação motora dentro do ambiente aquático. Eu costumo dizer que todos os bebês têm atração natural pela água, salvo raras exceções, né? Bebê não tem medo de água, bebê não tem receio, geralmente é um ambiente muito atrativo e que ele gosta, né? O paralelo a gente faz em casa a hora do banho, geralmente a hora do banho é a hora da alegria, a hora da bagunça, e é isso que a gente coloca nas nossas aulas de bebê. Então a gente tem a possibilidade de trabalhar a estimulação motora, bem como a socialização para alguns bebês, para algumas famílias, é um momento de interação, de trocas, né? As mães muitas vezes vão conversar, vão trocar, né, as suas ansiedades e ver que outras mães de bebês na mesma fase estão passando pelas mesmas situações. É um momento de trabalhar a afetividade, a relação próxima, né, do acompanhante, que pode ser o pai, que pode ser a mãe, que pode ser o avô, que pode ser aquela pessoa que tem uma proximidade com esse bebê, e estreitar essa relação, né, um momento de afetividade, um momento de troca, um momento de entrega. Bem como a gente começa já a inserir essa adaptação ao meio líquido, buscando a sobrevivência, né, o autossalvamento, pensando na segurança aquática. Então, desde a tenra idade, a gente atende os bebezinhos. Hoje, as aulas de bebês, então, a partir dos 6 meses, dependendo do bebê e quando liberado pelo médico pediatra, a gente começa a partir dos 4 meses, porque nós trabalhamos com um tratamento de água da piscina, que é o sal, o cloreto de sódio, igual o sal de cozinha. E esse é o que a gente utiliza na água, e esse cloreto de sódio é transformado num cloro, que vai esterilizar a água, só que de uma fonte natural. Então a gente consegue receber os bebezinhos, né, com segurança. As nossas aulas de bebês hoje acontecem nas sextas-feiras, justamente para que a gente possa preparar esse ambiente, né? Então os pais, os cuidadores, a pessoa que vai acompanhar o bebê pode estar lá na área da piscina, os trocadores já são naquela região para que eles evitem trocar de temperatura. A água da piscina está a 32 graus, então sempre um pouquinho mais quente para a gente receber esses bebês. E aí, a partir das aulas de bebês, a gente tem os outros níveis. Hoje, na Tutubarão, a gente é credenciado da metodologia Gustavo Borges, em que toda a vida esportiva ou
o desenvolver da criança, ou desde o bebê até a infância na natação, ele é norteado pela educação através da natação. Então não é só a natação. Lá a gente divide as crianças por nível, esses níveis eles têm a ver com a idade e com a prontidão, bem como o nível de habilidade aquática daquela criança. E aí, então, a partir dos bebês, em que nós temos 3 turminhas ali que estão divididas por idade, a gente tem as turmas de adaptação a partir dos 3 anos, depois a turminha de iniciação, que é onde as crianças, de fato, passam grande parte do momento dela de aprendizagem, e ali elas vão conhecer os nados, ali elas se tornam, de fato, autônomas na piscina. E depois a gente entra nos níveis de aperfeiçoamento. Nossa, sensacional! Adorei conhecer a história de vocês. Eu quero entender um pouco mais sobre os níveis, sobre os benefícios, mas isso a gente conversa na nossa próxima entrevista. E eu espero que você tenha gostado também. E se você se interessou pelo assunto, busca lá no Instagram Tutubarão e conheça de perto essa escola familiar fantástica, com uma metodologia top. Obrigada, Eli. Até a próxima.